Bom dia a todas, bom dia a todos, sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a Mari Garcia, para quem não me conhece, sou especialista em comunicação não violenta, comunicação consciente e assertiva. Estou aqui na Atlântidas a convite da Rosângela e para a gente começar uma série de lives. Então, para você que está chegando aqui agora, seja bem-vinda e bem-vindo. Fica aqui o convite para você acompanhar a gente nessas lives. Essas lives vão acontecer todas as sextas-feiras de manhã. O nome desse projeto é Virando as Chaves e a gente já vai contar por que tem esse nome. E estamos começando hoje uma série de lives com o tema especial sobre relacionamentos. Então, vamos conversar aqui. Eu vou chamar a Rô, que já tá aqui, pra gente tocar isso aqui juntas. Dia. Bom dia. Olá, Rô. Bom dia, tudo bem? E você? Tudo bom. Entrando aqui, já não tô conseguindo te ver, mas Não, você tá eu me te vendo? vejo. Tô, Tá, eu tô. então peraí, deixa eu ver aqui. Pronto, foi. Me viu? Pronto. Oi, querida, Tudo bem? tudo bom? Tô voltando aqui de novo com você para mais uma série de lives. Sim, estou muito feliz de estar aqui. Já estava contando aqui que esse projeto está começando hoje. A gente vai começar uma série de conversas com o tema dos relacionamentos aqui no Virando as Chaves, né? E aí eu queria já contar um pouquinho quem eu sou, para quem não me conhece, né? E que a gente está juntando aqui as nossas sabedorias e as nossas experiências para falar desse tema. Então, eu queria que você contasse um pouco para quem estiver chegando agora aqui na Atlântidas, quem que é você e por que que a gente vai falar sobre esse tema, por que que a gente escolheu esse nome, para a gente começar a se aquecer para esse bate-papo. Isso, vamos lá. Então, sou terapeuta, psicanalista, theta healer, tenho outras formações em outras terapias, né, reikiana, apômetra e tudo mais, mas vivo muito a psicanálise mesmo, né, no setting terapêutico, e muito com o Theta Healing, que eu sempre falo, transformou minha vida, e resolvi, então, depois disso, né, de tantas transformações, mesmo trazer para a terapia, para trabalhar junto aí com a psicanálise, quando a gente vai encontrando, vai se liberando, porque eu sempre digo que a gente descobre, vai entendendo, né, as nossas emoções, as nossas reações, nossos comportamentos, a gente não precisa ficar preso nisso por tanto e tanto tempo, a gente pode usar as ferramentas que estão aí, que são inúmeras terapias, né? No meu caso, eu uso muito Theta Healing e às vezes também o registro acástico, mas são inúmeras terapias, né, Mari? E eu acho que é esse complemento. Não tem uma fórmula mágica, não é uma terapia que vai resolver toda a vida, não. É esse conjunto que a gente vai entendendo a cada momento o que é que vai mais nos colaborar ali, nos permitir dar um passo, né? E Maravilha. aí, já seguindo, entrando um pouquinho no porquê, né, desse tema de relacionamentos, até porque são os relacionamentos que permeiam a nossa vida, né? São neles que a gente vê as nossas maiores fragilidades, as nossas maiores dores, como também neles que a gente vivencia as nossas grandes alegrias, grandes realizações, que não são só as realizações que a gente vê, né, que pode considerar que o sucesso, nossa, um super emprego, grana e tudo mais, isso só faz parte. Aquela realização, aquele quentinho mesmo, é dentro da gente e com as relações. E que estão os nossos grandes desafios, né? No- Nossos grandes espelhos, né? Eu brinco, eu falo, gente, relação é espelho, porque relação vem trazer as informações mais preciosas sobre a gente mesma, né? E, e aí, Rô, eu também queria contar aqui, ó, da minha perspectiva, assim, por que que é tão importante a gente olhar para as relações, né? Você já trouxe essa importância de como a gente se vê no outro, né? Nessa troca com o outro, e como é oportunidade
né? A relação é a oportunidade para a gente se transformar e expandir a nossa consciência sobre os nossos comportamentos, sobre a qualidade, né? Eu queria falar um pouco dessa qualidade de relação, a importância da qualidade de relação, porque hoje, inclusive, tem uma série de pesquisas, né, que trazem esses dados científicos para a gente, de que o que traz felicidade na nossa vida é a qualidade das nossas relações, né? Ao contrário do que a sociedade planta na gente, de que a gente vai ser feliz quando a gente trabalhar bem, tiver um bom emprego, casar, ter filho, viajar, ter bons amigos, ter dinheiro e tudo isso, ao contrário do que muito do que a sociedade passa pra gente, quando a gente vai olhar as pesquisas, o que traz felicidade mesmo pra gente é a qualidade das nossas relações. E aí o que eu queria trazer aqui também é que a gente vai falar de todas as relações, né? De todos os relacionamentos. A gente vai falar do relacionamento com parceira, com parceiro, a gente vai falar de relacionamento com família, com filhos, com pais, com os irmãos, com amigos, né? Com ambiente de trabalho, como que a gente lida com as pessoas que trabalham com a gente, com os nossos chefes, com os nossos, nossas equipes, enfim. A gente vai estar falando aqui de relacionamento em geral, como é que a gente cuida disso, né? Então, acho que para a gente fazer esse convite mesmo, acompanhem com a gente aqui, a gente vai falar sobre como é que eu identifico a qualidade da minha relação, né, com determinadas pessoas, em determinadas situações, em determinados locais, né? E como é que eu cuido disso? Como é que eu consigo perceber quando eu estou numa relação tóxica? Quando é que eu consigo perceber quando a minha relação não está fluindo? Então, a gente vai trazer dicas aqui, a gente vai trazer convites para que a gente mergulhe juntos em possibilidades de trazer qualidade para nossas relações e, consequentemente, fazer da nossa vida uma vida mais feliz, mais leve, mais plena, né? Sim. Porque às vezes, né, vem muito isso, de fora, esperar de fora essa solução, né? Então são as chaves para você descobrir, virar isso, virar aquilo. Não, essa virada de chave, eu acho que esse é o grande, acho que é a grande sacada que a gente teve pra gente na nossa vida, de perceber quando estava de uma forma, entendi a vida de uma forma, e de repente deu aquele pensamento, eu consegui, né, linkar uma coisa com a outra, e aí eu virei. Aí eu virei a minha chave. A chave está dentro da gente, né? Depois vou ver, olha, vou ganhar agora 7 chaves, 10 chaves, 12 chaves. Sucesso. Ela está dentro da gente. É muito bom isso, Rô, que você traz, porque o nome é isso, né? É a gente compreender que virar a chave tá na mão da gente mesma, da gente mesma. Então, assim, qual é o nosso poder pessoal de mudar uma relação, de escolher o que que eu quero viver nessa relação? Então, acho que o Virando as Chaves, eu gostei muito desse nome, quando ele veio, é esse lugar onde tem um movimento, né? E o movimento é nosso. A partir do momento que a gente movimenta, que a gente tem um poder pessoal de fazer a transformação, tudo muda, né? Tudo muda na nossa vida. Vem o que a gente deseja. Acho que já convidando você para a gente entrar um pouco no tema que a gente vai falar hoje, né? É esse lugar de que tá tudo em mim, né? Eu tenho a responsabilidade porque eu crio a relação que eu estou vivendo. Eu tenho uma parte da responsabilidade. Claro que relações são várias pessoas, né? Mas a mudança vem quando eu mudo, né? Então, queria já puxar esse fio aqui com você sobre qual é o nosso papel dentro das nossas relações, enfim, o que tem a ver com a gente? Por que que a gente que pode virar a chave? Por que que a gente que tem esse poder pessoal, né? Porque foi a gente também que foi pegando essas chaves inconscientemente, né, ao longo da nossa vida, principalmente lá na infância, e foi fechando algumas portinhas, né? Para evitar uma dor, porque aquilo me doeu muito, me incomodou muito, eu não quero mais passar por aquilo, e aí eu vou fechando essas portinhas, não quero ver, começo a compartimentalizar também, né? Separar, não, isso aqui eu tiro, isso aqui eu não vou pensar, não, isso aqui já foi, já passou, né? E sigo. Só que não, ficou ali. Por isso que eu preciso pegar, virar essa chave e falar, não, pera, vou abrir tudo aqui. Dói, dói abrir essas portinhas muitas vezes, mas o alívio depois é imenso. E por que então, né, trazer isso? E quando é para mim, a minha responsabilidade,
Porque eu vou. O que a gente vai trazer aqui serve para todas as relações, por quê? Porque é um pedacinho de mim que está indo em cada uma dessas relações, Uhum. nas minhas atitudes, nos meus sentimentos. Então, eu vou, se eu tenho uma questão e aí entrando no tema de hoje, né, que aquela coisa que dói, de quando eu sempre acho que é comigo. Né? Eu acho que esse é o primeiro tema que a gente traz aqui para abrir, para eu começar a mudar um pouco a minha cabeça e, quem sabe, já ir virando essa chave de que eu sempre trago para mim. Agora, quando eu entro nessa dor de que estou comigo, aí é muito complicado. Né? E quando eu estou nisso, como é que aí eu acabo me expressando nessas relações? Eu acho que tem um exemplo que talvez as pessoas possam se identificar bastante, acho que eu mesmo já estive nesse lugar, né? Lá atrás, que é assim, alguma coisa acontece, ou por exemplo, sei lá, estou em casa, deu errado uma comida, algo que eu ia fazer, ou mesmo no meu trabalho, agora a gente está muito em home office, né? E aí eu fico brava. Então, aqui meu chamo meu mini surto, né? E tenho um marido, um filho, enfim, pessoas ao nosso redor que, né, pegam, saem naquele momento, aquele meu mini surto que eu dei, um grito, bate uma porta, alguma coisa assim, e a pessoa saiu. Aonde que entra, né, isso que eu tô falando da dor de achar que é comigo? Aí foi embora. Nem pra ver como é que eu tô. Tá vendo? Ninguém liga. Ninguém dá importância para os meus sentimentos. Né? E aí eu vou para esse lugar de que ninguém me vê, ninguém me escuta, ninguém me dá atenção, ninguém me acolhe. Você vê como aí eu me coloco realmente no centro? Que eu acho que é sobre o outro. Que o outro não tá me vendo, então a culpa é das pessoas. Mas olha o que eu faço comigo mesma. Eu me coloco no lugar de que, tá vendo? E aí, o que eu tô querendo? Eu tô querendo atenção, eu tô querendo validação, eu tô querendo colo, né? Tem situações que, lógico, eu quero ser vista, eu quero ser escutada, eu quero, né, essa boa relação, essa coisa saudável. Mas não é em todos os momentos isso. Eu não preciso para esse lugar de dor. Por isso que aí entra o que você fala sempre, né, Mari, da nossa autorresponsabilidade. Sabe? Olhar para isso é ser responsável comigo e não me colocar nesse lugar da vítima, né? Porque ele não é confortável, né? Você ir para esse lugar dói muito. E aí eu ser responsável comigo, mas com o outro. Porque você pode fazer um teste, para 5 minutos disso, que o outro foi embora, né? Que você vai sentar ali e falar, tá vendo, é isso, aquilo, e começa a discussão com as vozes, né? Porque as nossas vozes são incríveis, as vozes da nossa cabeça, elas têm um Uhum. diálogo e uma criatividade absurda. As minhas têm, gente. Elas começam, elas são muito criativas, né? E você entra nessa discussão mental, né? E perde um pouquinho do que é real, do que realmente está acontecendo e do que está tudo dentro ali da sua boca. Né? Então, acho que esse é o primeiro exemplo e ponto, e a gente vai seguir nesse exemplo para chegar numa conclusão, mas eu digo que quando são coisas que acontecem ali, que o outro se afasta, ou você vê o outro com uma cara mais séria, mais fechada, tá vendo? Olha lá, ficou É. bravo comigo. Acho que eu queria Tá? contribuir com um olhar sobre o vitimismo, que ficou muito claro para mim, assim, o vitimismo é um lugar que a gente cai recorrentemente, quando a gente responsabiliza o outro pelo que está acontecendo dentro da gente, Sim. né? Então, é um lugar onde o outro sente isso. Quando o outro sente que ele está sendo responsabilizado pelo que está dentro de você, ele se afasta, né? Eu gosto muito de uma pergunta que vai guiar muito as nossas conversas aqui. O que eu estou falando ou fazendo, ou pensando, porque pensamento cria energia, né? E as pessoas sentem essas energias. O que eu estou falando, fazendo e pensando está me aproximando ou me afastando do outro, né? Para mim, essa pergunta, ela me traz o lugar da autorresponsabilidade. Então, peraí, o que eu estou fazendo aqui
o que eu estou pensando, o lugar onde eu estou me enfiando, o buraco que eu estou me enfiando aqui, isso está me aproximando ou me afastando do outro, né? Porque é muito fácil eu falar, o outro se afastou, ele não gosta mais de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Esse é um comportamento infantil, né? É um comportamento da criança, né? Que quando quer uma coisa e não tem, ela responsabiliza o adulto o tempo inteiro por ela não ter o que ela quer, né? Então, para mim, vem muito claro essa coisa que você está trazendo, vitimismo. É um lugar que recorrentemente a gente entra, por quê? Porque a gente tem feridas emocionais como você trouxe aqui no começo, né? Da nossa infância. Então, isso frequentemente é acionado, né? Só que é o que você está trazendo também. Como é que a gente está se tratando? Como é que eu estou olhando para mim? Tô me olhando com maturidade, com responsabilidade de entender que também o ato que eu estou fazendo ali não tem nada a ver com o outro, tem a ver comigo, né? E como é que eu lido com isso, né? Então, acho que me provocou esse convite da gente olhar assim, tá bom, o que é o vitimismo mesmo? O vitimismo é quando eu responsabilizo a outra pessoa pelo que está acontecendo comigo, pelo que eu estou sentindo muitas vezes, né? Isso, Não que sei se é faz essa diferença, sentido. né? Do vitimismo para vítima. Vítima Uhum. existe, né? Aconteceu alguma coisa, você passou por aquela situação e tudo mais, então sim, né? Você pode, em situações, ser a vítima da situação. Vitimismo é outra coisa, É né? E sofrer é com ele que a um gente tem que tomar impacto, né? cuidado. Acho que Oi? a vítima é quando você sofre um impacto pela ação do outro, né? Isso, Agora, o exatamente. vitimismo é quando você responsabiliza o outro pelo que está acontecendo dentro de você, que aí vem o Com a situação. sentimento, os pensamentos, os sentimentos, aí é uma outra história, né? Por outra história, né? Então, existe a situação do que o outro realmente causa, eu sou uma vítima da situação, para coisa é eu entrar nesse vitimismo e tudo sempre me colocar nesse lugar, sem estar com a clareza mental, uma consciência em cima das situações, né? E muito nesse exemplo que eu iniciei aqui, né? Que são essas situações e que aí eu vejo o outro se afastar, ou o outro vai, então, vamos supor, né? Isso aconteceu e a pessoa foi. Se eu esperar um pouquinho, faz o teste. Sabe? Se eu esperar um pouquinho, talvez daqui a pouco o outro volte e fale normalmente. Aí eu tenho duas situações. Ou eu continuo no meu vitimismo e falando, tá vendo? Agora, olha, age como se nada tivesse acontecido. Né? Olha só, não liga mesmo. Ou você se dá conta que o outro só te respeitou. E que às vezes, se você perguntar para ele, você for falar, ele vai falar, não, só dei teu espaço. Eu vi que você estava nervosa, deixei você se acalmar. De novo, dois caminhos. Parece aqueles testezinhos, né? Que eu joguei as tuas escolhas. Você pode escolher. Assim, não estava nervosa nada, porque nada é pior do que alguém virar para você e falar calma. Você fala, calma? Calma que você tem, não tô nervosa. Né? Ou olhar e ver que talvez ele esteja te entregando aquilo que é uma das coisas que a gente mais deseja, que é o quê? Ter o nosso espaço, ter o nosso tempo. Né? Não é um desejo tão grande nosso, tipo assim, nossa, eu quero meu espaço, eu quero ser respeitado, eu quero meu tempo. E talvez ele tenha te entregue isso. E que a Sim, partir daí, sim, por que não continuar a vida que segue numa boa? Porque você já teve seu mini surto, você já deu um grito com o gato, né? Eu com meus gatos, coisa louca aqui. De vez em quando vocês vêm em reunião, ou eu tenho alguma coisa, eu só dou lá que estão aprontando. Eu já tenho meu surto, né? Ótimo, já descarreguei, tá tudo bem. O outro já deu meu espaço, então vamos seguir numa energia boa e de respeito ali. Então eu posso descobrir que o outro não foi embora, ou se fechou, ou tá com uma cara mais fechada por mim. Porque eu, e senão também um outro lugar que eu me coloco é de culpada. Né? Tá vendo? Eu não devia. Eu não posso fazer isso. Agora, olha, ele tá bravo comigo e começa no medo também, né? olha o que eu fiz, né? Olha o que eu fiz, né? Isso. E eu sou humana. Tem horas que, né, se dá, se explode alguma coisa. Então, isso é ser humano. A gente está aqui nesse momento. Posso me permitir isso, com muita consciência, se posso. Né? E entender que eu posso seguir a relação. Então, não estar nessa cadeira da vítima, porque é você que está se colocando, às vezes o outro nem te colocou, da culpada, né? De que também não posso fazer nada, do medo
né? Deixar esse medo tomar conta, acho que agora o outro tá bravo comigo, ele não vai mais falar comigo. E aí eu queria trazer só um pouquinho de onde também se origina, né? Um pouco dessas situações, porque não é só a gente, hoje eu resolvi ser vítima. Não. Agora, se eu passei por muito tratamento de silêncio, né, na minha infância, às vezes, né, que a mãe ficava brava, o pai ficava bravo, e aí ficava sem conversar, né, não fala comigo por um tempo, ou você ia falar com ele, ele, né, respondia seco. Então, se eu passei por muito tratamento de silêncio, quando o outro fica quieto, porque às vezes ele tá só no mundo dele, aliás, ele tá pensando nas coisas dele, a gente não é o centro do universo, né? Ele só tá pensando nisso, mas o meu gatilho é o quê? Tratamento de silêncio que eu recebi. Se agora ele está quieto comigo, é porque eu fiz alguma coisa. E aí vem essa criança, que sempre vai achar que ela é a culpada, que ela fez alguma coisa. E eu fiz um exercício muito grande comigo por muito tempo, né? Que eu não podia ver meus filhos, meu marido, que estavam mais sérios. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Eu começava, né? Passar mentalmente tudo que poderia ter feito. E não era nada disso. Eles estavam no universo deles. Não tem nada. Às vezes estão chateados com coisas deles, né? Mas então tem muito isso. Se você passou por esses tratamentos de silêncio, se você viu muita cara feia mesmo, né? De bravos, aí se você vê o outro com uma cara mais fechada e tá bravo comigo, tudo eu trago para mim. E é isso que eu queria trazer sobre hoje, sobre o nosso tema, de quando a gente sempre acha que é com a gente. Tá bravo comigo, tá chateado comigo, não me vê, não me escuta, né? E essa chave para a gente dar essa virada aqui, de que não, nem tudo é sobre mim, mas principalmente o que deve ser sobre mim, é eu me olhar, eu me escutar, eu me ver, né? Eu me acolher. Então, eu acho que aí, esse exemplo, assim, ele pega muita coisa. Se a gente fosse destrinchar ele pega tantas coisas, tantas situações que a gente passou, que engatilham, comportamentos que eu posso ter, né? Mas trazendo que dá 5 minutos para você. A gente pode ter um comando mesmo, um comando para essas nossas vozes, quando elas começam, do tipo, não, agora eu não vou entrar nesse diálogo. Eu vou fazer outra coisa. Eu não vou entrar nessa discussão que não existe. Porque eu corro o risco de pegar e no meio das minhas vozes, das minhas discussões, ir lá tirar satisfação com o outro, que não sabe nem o que está acontecendo nesse meu diálogo mental. Daí eu tô nesse lugar de acusar, né? Que ainda não percebi que é sobre mim. Uhum. Então, quando você vai trazendo esse lugar, né, da gente perceber que, por isso que é tão importante a parte do autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é uma das bases do tripé, né, na nossa vida. Precisa se autoconhecer, eu preciso entender quem sou eu, assim, quando você fala de que aciona esse gatilho, né, me vem muito, cada um de nós tem, eu gosto de pensar num painel, assim, né, com uma série de gatilhos emocionais que são Uhum. relacionados a coisas que a gente viveu desde que a gente nasceu, né? Sim. Muitas coisas da nossa infância que a gente não lembra, elas estão ali Uhum. congeladas em botõezinhos e provavelmente as nossas relações atuais vêm exatamente para apertar um botão daqueles. Por quê? Porque a Uhum. gente precisa expandir, a gente precisa soltar aquilo, né? Então, a importância da gente se conhecer, entender quem somos nós, quando esses gatilhos são acionados, porque esses gatilhos despertam emoções, né? E as emoções têm um papel enorme no nosso comportamento, porque elas dominam a gente. Se a gente não tiver consciência do que é aquele gatilho, o que é aquela ação daquela pessoa, o que ela fez e que ela falou que despertou em mim um gatilho emocional. Então, vamos supor o exemplo do silêncio, né? Puta, a pessoa ficou em silêncio, pronto, apertou um botão meu que despertou um gatilho aqui de insegurança, eu tô me sentindo insegura, eu tô me sentindo atacada, eu começo a criar a minha própria história, né? De acordo com o que eu vivi. E se eu não souber lidar com essas emoções, né? Acalmar isso, dar um tempo, entender o que é meu, o Tá. que é do outro, a Exato. chance de eu ir piorar, o famoso jogar lenha na fogueira, e ir tirar satisfação, ou então ir cutucar o outro, mas o que aconteceu? Você tá bravo comigo, né? A gente tem Uhum. essa
Eu já vivi Essa muito fala, né? isso. Então eu me sentia num lugar inseguro, você vai para A gente cima do outro e fez fala, mas o que alguma aconteceu? O coisa, que né? eu fiz? Você tá bravo? E aí, gente, o outro não tá com a cabeça em outro lugar, como você falou, não tem nada a ver, é sobre mim. Então, como é que eu olho para isso? Com muito acolhimento, com muita compaixão, com muito autoconhecimento, de falar como eu vou lidar com isso, né? Como eu vou lidar com esse gatilho que despertou aqui, né? Até para reconhecer quando realmente, peraí, eu tive esse mini surto aqui, mas eu fui grossa com o outro, por exemplo. Né? Então também tem esse discernimento de que sim, ele pode ser chateado, porque peraí, eu falei mal, né? Eu me coloquei de uma forma, eu posso ter ofendido, eu posso ter machucado, aí sim, mas aí também não adianta muito outros diálogos, né? Aí a gente trabalhar com a nossa vulnerabilidade, que a gente acho que também vai falar bastante aqui, porque é muito importante, de, peraí, então agora eu peço desculpas. Não Isso. tem É. em outra situação. Só tem eu reconhecer que sim, então aqui eu cruzei uma linha, pedir as desculpas. Mas mais do que isso, se comprometer a se olhar para não repetir. Né? Sim, Então sim. também tem É esse lado. E quando reconhecer o seu a gente ato, né? Reconhecer o impacto do que você fez no outro e falar, olha, sinto muito, percebi que eu falei de um jeito que eu não gostaria, me desculpa. E aí dá uma acalmada também, né? Porque você mostra para o outro que você está vendo o outro. Porque relação é isso, é a gente ver e ouvir o outro. E a gente também deseja ser vista e escutada, né? Então a relação é essa troca. Se a gente não parar, respirar, entender o que está dentro da gente para devolver para o outro com mais qualidade, de forma mais saudável, a chance da gente ter de ficar no emaranhado da confusão é muito grande, né? Então a importância da gente reconhecer quando o ato foi nosso, que teve um impacto da forma que a gente não gostaria, Uhum, e também quando a gente está impactada pelo ato do outro, que é o lugar onde muito frequentemente acontece, não quer dizer que sempre a responsabilidade é nossa do que está acontecendo, a gente poder comunicar ao outro de uma forma saudável, falando, olha, quando isso aqui aconteceu, eu me senti incomodado, eu me senti mal, porque para mim é importante cuidar disso aqui. Então, assim, a gente declarar para o outro também como que a gente gosta de ser cuidada dentro de uma relação também é muito importante. Mas não no vitimismo, não no lugar onde a gente exige coisa dos outros, mas é onde a gente pede para o outro de uma forma muito generosa que a ação dele contribua com a minha vida, né? E é um outro fluxo, não é um fluxo de exigência nem de contribuir. vitimismo, é um Acho que fluxo isso que de você falou construção coletiva, né? Porque a relação nada mais é do que isso, é uma construção coletiva. Vamos construir juntos um lugar de bem-estar para nós dois, né? porque aí sim, aí você constrói. Né? Fora desse lugar, você vai sempre demandar do outro para tampar um buraco que é seu. E que ele não vai. Ele não vai conseguir fazer isso. Só você vai poder fazer. Por isso, essas viradas de chave. E acho que para amarrar, Mari, eu dei um exemplo muito de casa, mas isso é para todas as relações e todos os lugares. Por quê? No trabalho. Quantas vezes no trabalho acontece também alguma coisa e eu acho que o outro tá bravo comigo, que o outro não me viu, não me escutou, né? Então, é o tipo de situação, de ação, na verdade, de comportamento e pensamento e sentimento, que são para todas as relações, mesmo com um amigo, né? Uhum. Pode pegar isso, transpor. E aí a gente vai ver o quanto as relações, os relacionamentos, e por isso que esse tema, né? Por isso que essas lives vão ser sobre relacionamentos, uma ação, um tipo de comportamento meu, um tipo de gatilho meu, ele vai estourar em todos os relacionamentos. E eles são tão importantes justamente para essa minha construção. Então, se eu percebo em mim, eu consigo agir diferente e ter uma vivência totalmente diferente, uma experiência que a gente veio aqui para experienciar essa vida, né? Experienciar diferente as minhas amizades, o meu trabalho, o meu relacionamento afetivo, amoroso, os meus filhos, a minha família. Sim, sim. Nossa, essa sua última fala me traz um lugar de, se a gente não olhar,
para o que a gente precisa se transformar, a vida vai trazer a mesma questão em diferentes relações até você mudar. Até você. E aí isso me traz um lugar assim que as relações saudáveis, elas trazem paz pra gente. Isso não significa que é um mar de rosas. Sempre vai ter alguma discussão, vai ter o lugar onde a gente tem que ter, às vezes, conversas difíceis em algumas relações. Então, a relação ela não é um mar de rosas, mas a relação saudável é o lugar onde a gente tem paz e não perturbação, né? Tem relações que são um tormento na nossa vida. A gente não percebe, mas a gente fica lá patinando, patinando, sempre nas mesmas questões. Assim, a vida vai ficar trazendo pessoas desafiadoras, com situações desafiadoras, até a gente olhar para aquilo, né? Então, assim, não tem para onde fugir. Por isso que é muito importante a gente abraçar aquilo e virar a chave, né? Vamos virar essa chave para que a gente possa depois nutrir formas mais saudáveis de interagir uns com os outros, né? Então, veio muito esse lugar, assim, porque eu vivi isso na minha pele, assim. Assim, nos últimos 3 anos, eu me processei tanto em algumas relações, que a qualidade das minhas relações deu um salto. Eu brinco, é um salto quântico de qualidade de relação, porque eu olhei também para os tipos de relação que não me nutrem, que são relações que vão ficar ali sempre machucando, machucando, machucando. E aí, como eu olho para isso, sabe? Eu quero ficar sendo machucado, eu quero ficar me machucando dentro de uma relação, né? O que eu escolho da minha vida, né? Poder olhar isso, porque às vezes você vai aprender sobre você, você vai declarar para o outro o que te machuca, mas se o outro também não vem junto, porque é um movimento de uma dança, né? O que eu escolho na minha vida, né? Como eu olho para as minhas relações e vejo o que eu quero nutrir, por que eu não estou conseguindo nutrir isso, né? Sim. Me veio muito isso, assim, como a gente olha para esse lugar de que a vida vai ficar trazendo os desafios até a gente olhar para eles, né? Até a gente transformar. A gente entende até pelo Teta Healing também, né? Por que eu estou manifestando essas situações na minha vida? Né? Por que eu estou trazendo isso? Porque se isso está em mim, eu não percebo e não viro essa chave, não paro para olhar aquilo que me incomoda realmente, né? Peraí, o outro fez isso, aconteceu, ele foi embora, ou tá com essa cara, por que isso me incomoda? E aí, se eu olho para isso e eu consigo mudar, eu paro de trazer essas situações para minha vida. Né? Eu paro de manifestar isso. Falo, mas eu manifesto essas pessoas? É vibração, tudo é energia. Eu estou nisso, eu vou trazer para minha vida para continuar reforçando essa minha crença negativa, reforçando essas minhas dores. Né? E a hora que eu olho para isso e solto, eu começo a vibrar em outra energia, em outra frequência, e vou me conectar com pessoas dessa outra frequência, ou inclusive também vou mudar o meu entorno. Eu não vou mudar o outro, mas eu vou mudar a minha frequência, a minha vibração, portanto, aquilo que está no meu entorno. Muitas vezes, com uma mudança minha, sim, o outro ou vê o exemplo, ou ele sente essa nova frequência, né? E ele tem a oportunidade também de entrar nessa dança, nessa transformação. Então, a mudança em mim. Eu acho que essa é Muito bom. a chave de hoje aqui para ficar, um convite para ser virada, né? De não ache que é sempre com você. Olhe o que te incomoda e por que eu estou me coloco nessa situação ou acho que é comigo. Mas não é. Sempre sobre a gente. Para a gente virar essa chave e sair dessa dor, respeitar o lugar do outro e se respeitar. Você. Sim. E trabalhar esse lugar que você acha que é seu, né? Tipo, o que está acontecendo aqui dentro de mim? O que está acontecendo dentro de mim que é meu e não tem nada a ver com o outro, né? Exatamente. Esse é nosso convite para virar hoje. Muito bom, Rô, muito bom. Acho que a gente pode ir encerrando hoje, reforçando esse convite de que a gente vai estar aqui toda sexta-feira trazendo um aspecto diferente sobre as relações, para a gente olhar juntos, avançar juntos, expandir a nossa consciência juntos, porque a gente está falando sobre autoconhecimento e sobre esse lugar onde quanto mais a gente se conhece, mais a gente avança
na vida e nas nossas relações. É isso. Então fica aqui o convite. Não sei se você quer deixar uma palavra final aqui hoje. Não, é isso, né? Que estejam aqui com a gente de novo, quem gostou do nosso convite, para novas viradas aí. Na sexta-feira a gente está aqui de volta. Tá ótimo, Rô. Então tá bom. Obrigada pela conversa. Até sexta que vem com mais um tema. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.